O folheto amassado bateu no meu prato, manchando a borda com um molho que eu mesma tinha preparado em fogo, brando a tarde inteira. Faça as malas. Amanhã a senhora vai para este lugar, disse o meu genro, atirando o papel na minha cara como quem joga um osso para um cachorro. Eu tinha 73 anos naquela noite, morava em Puebla, no México, e ganhava a vida consertando relógios antigos, devolvendo o tempo ao que os outros davam por morto. O que ele esqueceu, ali de pé do outro lado da minha mesa de carvalho, foi que os documentos daquela casa, a mesma que ele pisava com tanta arrogância, estavam guardados à chave dentro do meu ateliê, prontos para serem usados. Eu me chamo Lucila. O sobrenome eu carrego do meu falecido marido, Osvaldo Rendon. Mas para essa história, só o primeiro nome importa. O papel do folheto era daquele tipo barato e brilhante que escorrega entre os dedos, impresso com cores saturadas para fingir uma alegria que ninguém em sã consciência acreditaria. Caiu bem em cima da minha comida. Eu não levantei a voz. Simplesmente observei a trajetória do papel, o jeito como ele aterrissou, e depois levantei os olhos para Maurício. Ele estava ali, de pé, com o peito estufado, respirando com aquela pesadez típica do homem que acabou de tomar uma decisão covarde e precisa se convencer de que foi um ato de coragem. Do lado dele, a minha filha Jimena mantinha os olhos cravados na toalha de linho, riscando o contorno de um bordado com a unha do indicador, incapaz de sustentar o meu olhar. O silêncio que se instalou na sala de jantar não era um silêncio vazio. Era o ruído surdo de uma fratura sem conserto, o som de um relógio interno cuja mola principal acabou de estourar. Para entender como chegamos a esse instante exato, a esse folheto manchado de molho em cima da minha mesa, eu preciso voltar um pouco e mostrar as peças do mecanismo. A minha cabeça sempre funcionou assim, catalogando os acontecimentos, medindo as tensões, analisando o desgaste das engrenagens antes da máquina entrar em colapso. Osvaldo, o meu marido, costumava dizer que eu tinha gelo nas veias e um calibrador no cérebro. Quando ele faleceu, 15 anos atrás, eu não desabei em choro de novela. Organizei o funeral, paguei as dívidas pendentes, arquivei os documentos dele em pastas etiquetadas por ano e continuei mantendo essa casa de 2 andares que a gente construiu junto, tijolo por tijolo, em 1978. Essa casa não era só um teto, era um registro material da minha existência. Eu conhecia o rangido exato do 3º degrau de madeira que levava ao 2º andar, sabia quantos minutos a água levava para esquentar no cano do banheiro, conhecia a inclinação da luz do sol às 4 da tarde, no auge do inverno. Maurício e Jimena tinham se mudado para lá fazia 3 anos e 4 meses. Eu sabia com exatidão, porque anotei a data na margem do meu livro de contas. Eles chegaram com um caminhão de mudança meio vazio, o rosto pálido da minha filha, o Felipe agarrado a uma mochila azul e um discurso pomposo do meu genro sobre uma transição temporária. O negócio de importações do Maurício tinha quebrado. Não foi por azar nem pela economia, quebrou por pura incompetência matemática. Eu tinha revisado em silêncio os balanços que ele deixava jogados na cozinha. Gastava mais em jantar de representação e terno sob medida do que em estoque. Era um homem de aparências, um mecanismo de plástico embrulhado numa carcaça dourada que se fazia passar por ouro maciço. Naquela época eu não disse nada. Abri a porta, cedi o quarto de hóspedes, depois deixei que ocupassem o cômodo de costura para os brinquedos do Felipe e aos poucos eles começaram a colonizar os meus espaços. A invasão foi gradual, como a umidade que sobe por uma parede mal vedada. Primeiro os horários. A casa inteira teve que se adaptar ao ritmo errático do Maurício, que acordava ao meio-dia exigindo silêncio absoluto de manhã, porque, segundo ele, trabalhava até a madrugada procurando investidores na internet. Depois foram as refeições. Jimena, esgotada pelos turnos dobrados num escritório de seguros para cobrir os buracos financeiros do marido, parou de cozinhar. Eu assumi a tarefa, não por submissão, mas por eficiência, e porque o Felipe precisava de uma alimentação decente. Eu preparava o café da manhã, o almoço, o jantar, lavava a louça, passava os uniformes da escola com a precisão de quem ajusta o ponteiro de um cronógrafo.
Cada camisa do Felipe tinha as dobras perfeitas. Toda manhã eu estava de pé às 5h30, moendo o café, fazendo a torrada, organizando o dia antes do resto da casa abrir os olhos. O meu trabalho era invisível para eles. Maurício devorava os pratos que eu colocava na frente dele sem dizer obrigado, reclamando que a carne estava passada ou que preferia outra marca de café. A senhora já está velha, sogra, ele dizia com aquele sorriso condescendente, limpando a boca no guardanapo de pano que eu mesma tinha lavado e engomado. Não entende como o mundo funciona agora. Tudo é velocidade, tudo é risco. A senhora ficou presa no século passado, com os seus aparelhinhos de corda. Eu escutava sem alterar a expressão. Recolhia o prato dele, levava para a pia e anotava mentalmente mais uma conta vencida que o carteiro tinha deixado naquela manhã no nome dele. Mais uma notificação de cobrança que ele esconderia debaixo da fruteira. O meu silêncio nunca foi fraqueza. Era simples coleta de dados. Um investigador não interrompe a cena do crime para dar bronca no ladrão. Ele documenta. O único lugar da casa que continuou intocável foi o meu ateliê. Ficava na parte de trás, junto ao quintal dos limoeiros. Era um cômodo pequeno, com uma bancada de madeira maciça, cheia de compartimentos minúsculos, lâmpadas de luz fria e lupas de aumento. Era ali que eu passava as minhas tardes, cercada de pinças de precisão, chaves de fenda milimétricas e frasquinhos de lubrificante. O conserto de relógios é uma profissão que não admite engano. Se uma peça está gasta, o relógio para. Você não convence uma engrenagem com discurso motivacional, nem com promessa de negócio moderno. Ela exige verdade, paciência e uma mão absolutamente firme. No México, esse era um ofício de respeito, e eu era das poucas mulheres na cidade que vivia dele. Da janela do meu ateliê, eu tinha uma vista clara da rua e da vida do bairro que tinha florescido em volta de mim durante 4 décadas. Eu conhecia todo mundo. Conhecia Dona Matilde, que tocava o armazém da esquina e me guardava os melhores tomates. Conhecia os rapazes da farmácia. E conhecia, acima de tudo, Dom Elias, o dono da imobiliária a 3 quarteirões dali. Um homem sério com quem Osvaldo e eu dividimos incontáveis domingos na praça. A minha vida estava tecida na rede daquelas ruas. Eu não era uma velha isolada numa bolha. Eu era um nó central numa comunidade que Maurício, na arrogância infinita dele, desprezava por achar caipira demais. A tensão chegou ao ponto crítico no começo daquele mês. Maurício andava mais irritadiço do que o normal. Os tais investidores tinham parado de atender o telefone dele. As dívidas o encurralavam. Ele começou a olhar a casa com outros olhos. Já não havia como refúgio temporário, e sim como um ativo desperdiçado. Eu percebi no jeito como ele media os espaços com o olhar, em como batia nas paredes do corredor, como quem calcula que muros derrubar. Uma tarde, Jimena entrou no meu ateliê. Estava pálida, com olheiras fundas marcando o rosto que um dia foi tão vibrante. Esfregou as mãos, nervosa, fugindo do meu olhar direto. Disse que eles precisavam de mais espaço, que o Felipe estava crescendo, que o Maurício precisava de um escritório de verdade para concretizar os projetos dele e sair do buraco. Sugeriu, com a voz tremendo de quem recita um texto imposto, que a casa era grande demais para mim sozinha, que talvez eu ficasse mais confortável num lugar menor, onde não tivesse que me preocupar com manutenção. Eu afastei a lupa do olho, larguei as pinças no tapetinho de feltro verde e olhei firme para ela. Não discuti. Só perguntei, com voz neutra, quem é que ia pagar esse tal lugar menor, se eles nem a conta de luz do mês conseguiam cobrir. Jimena baixou a cabeça e saiu do ateliê sem responder. Aquilo foi o prelúdio. A confirmação de que o mecanismo da nossa convivência estava prestes a entrar em colapso, e aí chegamos à noite de hoje. Quinta-feira. 14 graus lá fora. O jantar estava servido. Eu tinha feito ensopado, o preferido do Felipe, embora o menino ainda estivesse no quarto, terminando uma tarefa, e não tivesse descido. Maurício sentou à mesa sem lavar as mãos. Usava uma camisa que eu tinha passado naquela mesma manhã. Jimena serviu a água evitando fazer barulho com os copos. O ambiente estava denso, carregado daquela eletricidade estática que vem antes de uma tempestade seca.
Maurício comeu 2 garfadas, mastigou sem vontade e depois deixou os talheres caírem no prato, fazendo um barulho metálico e agressivo. Recostou na cadeira, cruzou os braços e cravou os olhos em mim. Sogra, começou, usando aquele tom de falso respeito que sempre vinha antes de uma exigência. Eu andei fazendo umas contas. Essa situação não dá mais. A casa está velha. Precisa de reparos que a senhora não tem como bancar e a gente precisa se expandir. Tenho um projeto na mão que exige que eu receba clientes aqui, e a verdade é que o ambiente não é o adequado. Eu continuei cortando um pedacinho de carne. Os meus movimentos eram pausados. Olhei para ele esperando o monólogo ensaiado terminar. Jimena e eu tomamos uma decisão. Ele continuou. E eu notei a minha filha se encolher um pouco mais na cadeira ao ouvir o próprio nome incluído naquela sentença. É pro bem da senhora. A senhora precisa descansar. Precisa de um lugar onde cuidem da senhora, onde não tenha que se preocupar em cozinhar ou limpar. A senhora já é uma pessoa idosa. É um estorvo pro progresso dessa família se ficar agarrada a uma casa que sobra para a senhora. A palavra ficou pairando no ar. Estorvo. Guardem essa palavra. Um termo interessante vindo de um homem que fazia 39 meses que morava debaixo do meu teto, comendo a minha comida, usando a minha água quente e dormindo em camas que eu comprava. Um homem cuja única renda comprovável nos últimos 3 anos tinha sido a mentira que ele contava para a própria esposa. Eu não senti indignação emocional. Senti a frieza de um diagnóstico confirmado. A minha análise estava certa. O parasita tinha decidido que era hora de devorar o hospedeiro para sobreviver. Foi aí que ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou o papel. Desdobrou com um movimento brusco e atirou em cima da mesa. O folheto deslizou pela toalha até bater no meu prato. Residências o entardecer. Dizia em letras cursivas e douradas, acompanhadas da foto de uns velhinhos sorrindo num jardim sintético. Eu sabia exatamente que lugar era aquele. Ficava nos arredores da cidade. Um depósito de idosos esquecidos, financiado pelo governo, conhecido pela falta de funcionário e pelo cheiro de desinfetante industrial. Era o lugar mais barato que ele conseguiu achar. Faça as malas. Amanhã a senhora vai para este lugar, ele pronunciou, marcando cada sílaba para se dar autoridade. Já liguei hoje de tarde e tem uma cama disponível. A gente decidiu que vai hipotecar essa casa para injetar capital na minha nova empresa. A senhora vai assinar os papéis de cessão de direitos amanhã de manhã, antes de ir. Não se preocupe, eu cuido do trâmite. O silêncio que veio depois foi absoluto. Eu conseguia escutar o tic-tac do relógio de parede atrás de mim. Era um relógio de pêndulo que eu mesma tinha ajustado uma década atrás. Atrasava só 2 segundos por mês. Olhei o folheto. Depois olhei para Jimena, a minha filha, a menina para quem eu tinha ensinado a ler, a mulher que eu tinha amparado quando ela chorava de cansaço, mantinha a cabeça baixa. Não havia surpresa no rosto dela. Ela sabia, tinha consentido. O peso daquela traição doeu. Claro que doeu, mas a minha cabeça analítica encapsulou a dor depressa para processar mais tarde. Naquele momento, não havia espaço para lágrima. Havia um problema operacional para resolver. Você concorda com isso, Jimena? Eu perguntei. A minha voz saiu clara, sem tremor, com a precisão de um bisturi. Ela engoliu em seco, mexeu os lábios 2 vezes antes do som sair. Mãe, o Maurício tem razão. É o melhor para todos. A gente precisa do dinheiro da casa para sair dessa. A senhora vai ser bem cuidada lá. A gente vai te visitar aos domingos. Eu assenti devagar. Um único movimento de cabeça. A prova estava completa. O caso estava encerrado. Maurício me olhava com um meio sorriso, convencido de que a minha falta de histeria era sinal de rendição. Ele esperava grito, esperava súplica, esperava a fragilidade de uma velha assustada. Não entendia que a minha calma era resultado de saber exatamente quantas cartas eu tinha na mão e de conhecer o regulamento do jogo melhor do que ele. Amanhã, repeti num sussurro, quase para mim mesma. Amanhã, logo cedo, confirmou ele,
batendo na mesa com os nós dos dedos. Então sugiro que a senhora vá arrumando as coisas. Não precisa levar muito. Lá eles dão uniforme. Eu não disse mais nada. Levantei da cadeira de carvalho. Não empurrei o prato. Não joguei o folheto no chão. Não fiz nenhum gesto de raiva. Simplesmente me ergui de coluna reta, alisando a saia do vestido, e caminhei para o corredor que levava aos quartos. Atrás de mim, escutei o Maurício soltar um suspiro barulhento, dizendo alguma coisa sobre como tinha sido fácil, e eu te disse que a velha não ia dar problema. Entrei no meu quarto e fechei a porta sem fazer barulho. Acendi o abajur. A luz amarela banhou a cama perfeitamente arrumada, o guarda-roupa de madeira escura, a cômoda onde eu guardava as minhas fotografias. Fui direto para o canto onde guardo as malas. Tirei uma pequena, de couro marrom, resistente e prática. Abri em cima da cama. A minha cabeça trabalhava com uma eficiência glacial. Eu não estava arrumando as malas por obediência. Estava arrumando por estratégia. Guardei 3 mudas de roupa, um par de sapato confortável, os meus artigos de higiene. Depois caminhei até o meu ateliê, que se conectava ao quarto por uma porta interna. Estava escuro, iluminado só pela luz do poste da rua que entrava pela janela. Fui direto para o cofre embutido atrás da estante de peças de reposição. Coloquei a combinação de memória. 4 voltas para a direita, 2 para a esquerda, 1 para a direita. O mecanismo pesado cedeu com um estalo surdo. Lá de dentro eu tirei uma pasta plástica grossa. Dentro estavam as escrituras da casa, os títulos de propriedade, os registros de imposto, tudo no meu nome, impecavelmente em dia. Maurício, na estupidez supina dele, tinha presumido que, por eu ter sido casada com o Osvaldo, a casa tinha caído num limbo legal manejável depois da morte dele. Nunca se deu ao trabalho de investigar que a propriedade foi adquirida exclusivamente no meu nome desde o primeiro dia, com dinheiro da minha própria herança de família, e que ele não tinha autoridade legal nenhuma para hipotecar nem um tijolo do muro de fora. Aqui vale uma pausa rápida para te contar como funciona lá. No México, quando um imóvel é comprado só no nome de uma pessoa, com bem adquirido antes ou fora do casamento, ele não entra automaticamente na partilha. Continua sendo bem exclusivo. No Brasil, a gente reconhece isso como bem particular dentro do regime de bens, aquilo que veio de herança ou doação e não se comunica com o cônjuge. A diferença é que, lá ou aqui, o papel manda. E o papel dizia que a casa era só minha. Eu também peguei o meu estojo de ferramentas principal, as minhas pinças preferidas, as minhas lupas, o paquímetro digital, as coisas que me definiam. Coloquei a pasta e o estojo na mala. Fechei o zíper, vesti o meu casaco de lã cinza, ajeitei o cachecol no pescoço e peguei a alça da mala. Saí do quarto e caminhei pelo corredor até a porta da frente. Ao passar pelo arco da sala de jantar, parei um instante. Eles continuavam sentados ali. Maurício se servia de mais uma taça de vinho, rindo de alguma coisa, já comemorando a vitória imaginária. Jimena tinha o olhar perdido na parede. Nenhum dos dois me viu na penumbra do corredor. Eu olhei a cena como quem observa o funcionamento defeituoso de uma máquina que já não tem conserto. Tinha passado 3 anos lubrificando aquelas engrenagens, absorvendo o atrito delas, mantendo aquele lar funcionando às custas da minha própria energia. E aquela era a moeda de troca, um asilo de caridade e um roubo de patrimônio. Eu não senti pena de mim. Senti uma pena profunda e fria por eles. Pela ignorância de acreditar que podiam me descartar como um móvel velho sem enfrentar as consequências da gravidade. Girei nos calcanhares, cheguei à porta da frente, de madeira maciça, peguei a maçaneta de bronze fria e girei devagar para não fazer barulho. Saí para a varanda. A noite estava limpa e o ar frio bateu no meu rosto, despertando cada terminação nervosa da minha pele. Caminhei pelo caminho de ladrilhos até a calçada. Não olhei para trás. Tirei o celular do bolso do casaco e disquei o número da cooperativa de táxi que operava a poucos quarteirões dali. Enquanto esperava a telefonista atender, o meu olhar pousou no fim da rua, na direção onde o letreiro da imobiliária de Dom Elias brilhava fraco sob um poste. A rede da minha comunidade estava ali, adormecida, mas presente, esperando ser ativada com a primeira luz do amanhecer.
O táxi chegou em menos de 5 minutos. O motorista, um rapaz jovem que eu não conhecia, desceu para me ajudar com a mala. "Para onde a senhora vai?" perguntou, notando a hora e a minha bagagem leve. "Para a Avenida Central, no hotel que fica de frente para a Praça Cívica", respondi, com voz firme e clara. Subi no banco de trás. O motor pegou com um ronronar suave. Pela janela, eu vi a fachada da minha casa se afastar. As luzes da sala continuavam acesas. Lá dentro, um homem arrogante e uma mulher covarde achavam que tinham ganhado a partida. Achavam que controlavam o tabuleiro, ignorando por completo que a dona do tabuleiro tinha acabado de levar embora as peças, as regras e a mesa inteira. Me ajeitei no banco, fechei os olhos um momento e comecei a repassar mentalmente os passos legais e as visitas que eu faria amanhã de manhã, logo cedo. O tempo da paciência tinha acabado. Começava o tempo da precisão. E se tinha uma coisa que eu sabia fazer melhor do que ninguém nesse mundo, era desmontar maquinaria defeituosa peça por peça, até não sobrar nada além do peso nu da verdade. O saguão do Hotel Central cheirava a cera de chão e café requentado, uma mistura que me trouxe lembranças das madrugadas em que Osvaldo e eu viajávamos para o interior do país atrás de peças de relojoaria. O recepcionista do turno da noite era um rapaz jovem, magro, com um uniforme um pouco grande para o corpo dele. Estava cochilando atrás do balcão de mogno, quando o barulho das rodinhas da minha mala no piso de granito o fez dar um pulo. Esfregou os olhos, piscou 2 vezes e a cara de sono virou uma expressão de surpresa genuína. "Dona Lucila", ele perguntou, se endireitando depressa e ajeitando a gravata. "O que a senhora faz por aqui a essa hora?" Eu o reconheci na hora. Era Samuel, o neto da dona Matilde, o mesmo rapaz para quem eu tinha consertado o relógio de bolso do avô uns 2 anos antes. Um relógio lindo, suíço, de 1950, que tinha chegado ao meu ateliê com a corda principal partida ao meio. "Boa noite, Samuel", respondi, me aproximando do balcão de coluna reta, apoiando as 2 mãos na madeira fria. "Eu preciso de um quarto simples, por favor. E que dê para a rua, se for possível. Gosto de escutar o barulho da manhã." Samuel olhou a minha mala pequena e depois o meu rosto. Não fez pergunta impertinente. Numa comunidade onde o respeito ainda tem peso, as pessoas sabem ler os silêncios. Ele pegou uma chave com um chaveiro pesado de bronze do painel de trás e me entregou com as 2 mãos, como se estivesse me oferecendo um objeto de grande valor. "O 204, Dona Lucila. É o mais tranquilo do 2º andar. Não se preocupe com o registro agora. Eu cuido de anotar a senhora. Deixa eu levar a mala." "Não precisa, rapaz. Pesa pouco." Subi pela escada de madeira acarpetada. Cada degrau rangia num tom diferente, uma sinfonia de madeira velha que, para mim, era estranhamente reconfortante. Ao entrar no quarto, acendi a luz. Era um cômodo modesto e limpo. Larguei a mala na cama e tirei o casaco. Não sentia sono. A adrenalina, fria e metódica, corria pelas minhas veias num ritmo constante. Fui até a janela, abri a cortina grossa e olhei para a Praça Cívica. A cidade dormia, ignorante das pequenas traições que se gestavam dentro das casas. Tirei o meu relógio de bolso, um mecanismo suíço que eu sempre levava preso à saia. Eram 2h15 da madrugada. O som do escape, aquele tic-tac acelerado e perfeito, encheu o silêncio do quarto. Um relógio funciona porque cada peça assume a sua responsabilidade. Se uma engrenagem resolve girar no sentido contrário, a máquina inteira trava. Maurício era aquela engrenagem defeituosa. E Jimena? Jimena era o eixo que tinha entortado de covardia, deixando o atrito destruir o mecanismo. Abri a mala e tirei a pasta plástica grossa. Sentei de frente para a escrivaninha, acendi a luminária e espalhei os documentos. Ali estava a minha vida em papel. A escritura original de 1978, com os selos do cartório escurecidos pelo tempo. A certidão de matrícula atualizada por puro hábito havia apenas 6 meses. Os recibos do imposto predial, todos pagos no meu nome. Acariciei o papel rugoso da escritura. Osvaldo e eu
Tínhamos combinado de colocar a casa no meu nome, porque o dinheiro da entrada tinha vindo da venda de umas terras que o meu pai me deixou ao morrer. É a tua segurança, Lucila, o Osvaldo me disse naquela tarde no cartório. Os homens são aves de passagem, mas você é a terra firme. Ele tinha razão. Passei o resto da madrugada revisando cada cláusula, cada artigo da lei de propriedade que eu sabia de cor. Maurício tinha presumido que o silêncio de uma velha era sinônimo de ignorância. Tinha engolido a lorota de que as pessoas mais velhas viram invisíveis, incapazes de entender o tal mundo moderno de velocidade e risco que ele tanto pregava. Mas os negócios, igual aos relógios, se regem por leis imutáveis. O papel manda. E o papel dizia que eu era a única dona de cada centímetro quadrado da propriedade que ele planejava hipotecar ao amanhecer. Às 6 da manhã, a luz do sol começou a entrar pela janela, pintando a escrivaninha de um tom alaranjado. Levantei, fui ao banheiro, lavei o rosto com água gelada e ajeitei o cabelo no espelho. Vesti um vestido limpo, de um cinza sóbrio, e os meus sapatos de caminhada. Não havia rastro da vítima que o Maurício esperava encontrar chorando no quarto. Desci ao saguão às 7 em ponto. Samuel já tinha sido rendido por uma mulher mais velha, que me cumprimentou com um aceno de cabeça. Saí para a rua. O ar da manhã estava cortante e limpo. Caminhei com passo firme pela Avenida Central. Àquela hora, a minha casa costumava ser um caos de exigências. Maurício estaria resmungando porque a camisa dele não estava pronta. Rimena correria atrás das chaves do carro, e eu estaria servindo o café da manhã, garantindo que o Felipe levasse o lanche na mochila. Hoje, porém, o único som que me acompanhava era o dos meus próprios passos no calçamento. E deixa eu te contar uma coisa sobre a cidade onde eu vivia. Puebla tem um centro histórico que é patrimônio da humanidade pela Unesco, com fachadas inteiras cobertas de azulejo pintado à mão. Aquela cerâmica que chamam de talavera, feita do mesmo jeito desde o século XVI. É uma cidade que aprendeu a respeitar o trabalho artesanal, a peça feita com paciência, sem pressa e sem atalho. Não é à toa que um ofício como o meu, de consertar relógio com a mão e a lupa, sempre teve lugar ali. Numa terra onde até a parede é pintada à mão, uma mulher que devolve a vida a um mecanismo parado não é uma velharia, é parte da mesma tradição. Antes de ir à imobiliária, desviei 2 quarteirões até a padaria da Dona Inés. Era um estabelecimento de uma vida inteira, com vitrines de vidro embaçadas pelo calor dos fornos e o cheiro de pão recém-assado inundando a quadra. Ao entrar, a sininho da porta anunciou a minha chegada. Dona Inés, uma mulher robusta com os braços enfarinhados, levantou os olhos do caixa. "Milagre de Deus, Lucila!" exclamou, limpando as mãos no avental. "Faz meses que não te vejo por aqui tão cedo. Você sempre manda aquele teu genro ou vem correndo de tarde?" "Bom dia, Inés. As rotinas mudam", respondi com um sorriso suave, me aproximando do balcão. "Me dá um café preto, por favor." Forte. Inés me serviu o café numa xícara de louça grossa e me entregou junto com um pão de queijo fumegante. Me olhou com aquela perspicácia que só os anos atrás de um balcão dão, observando a gente do bairro. "Você está diferente, Lucila. Tem cara de quem vai para a guerra, mas com o uniforme passado a ferro." Eu tomei um gole do café. O calor desceu pelo meu peito, assentando as ideias. "Inés, quero te fazer uma pergunta, e preciso que você seja sincera. O Maurício te deve dinheiro dos cafés que ele vem buscar nos fins de semana?" A mulher suspirou. A expressão dela endureceu e ela cruzou os braços grossos sobre o peito. Olhou para a rua antes de responder, baixando a voz. "Esse homem é um folgado, Lucila. Te digo com todo o respeito, porque é o marido da tua filha. Me deve mais de 2 meses de pão, presunto e queijo caro. Sempre vem com a conversa de que esqueceu a carteira, de que os investidores depositam na segunda, de que o dinheiro está bloqueado numa conta no exterior. Eu fio por causa de você, porque sei que você sempre paga, mas a verdade é que já me cansei dos ares de grandeza dele." Eu assenti devagar. O meu diagnóstico se confirmava em cada canto do bairro. Abri a bolsa, tirei a carteira e separei várias notas de valor alto. Coloquei em cima do balcão de vidro. "Cobra tudo o que ele te deve, até o último centavo, Inés, e me dá o recibo." "Lucila,
Você não precisa. Faz isso, por favor. Eu a interrompi com um tom que não admitia réplica. E escuta bem. A partir de agora, não fia mais nenhum pão para ele. Se o Maurício entrar por essa porta pedindo fiado, você diz que a conta dele está fechada, que pague à vista ou vá embora de mãos vazias. Inés me olhou nos olhos por um longo segundo, entendendo que alguma coisa estrutural tinha se rompido. Assentiu, pegou as notas e começou a bater no caixa. Me entregou o troco e um recibo detalhado, com o nome do Maurício escrito na parte de cima. Guardei o papel na bolsa com a mesma precisão com que guardo uma engrenagem minúscula. Terminei o café, me despedi da Inés e saí de novo para a rua. Eram 8h15. A imobiliária de Dom Elias ficava a só 3 quarteirões dali, numa esquina privilegiada do bulevar principal. Quando cheguei, Dom Elias estava levantando a porta de aço do estabelecimento. Era um homem de 75 anos, de postura impecável, cabelo completamente branco e uns suspensórios que lhe davam um ar de tabelião de outra época. Ao me ver plantada na calçada, com a minha pasta plástica debaixo do braço, parou a tarefa e ajeitou os óculos. Lucila, que surpresa, disse, se aproximando para me dar um beijo no rosto. Entra, entra, está frio aqui fora. Eu ia preparar a primeira cafeteira do dia. Já tomei café, Elias, mas aceito o espaço. Preciso falar com você com urgência. Entramos no escritório. Era um lugar organizado, cheio de arquivos de metal, mapas de zoneamento nas paredes e uma grande mesa de reuniões no centro. Elias acendeu as luzes, tirou o casaco e sentou atrás da escrivaninha, indicando com a mão que eu me sentasse na frente dele. Notou a minha postura rígida e o jeito como eu agarrava a pasta. Você não veio falar dos velhos tempos, veio? Perguntou, entrelaçando os dedos sobre a mesa, o tom virando imediatamente profissional. O que aconteceu, Lucila? Coloquei a pasta sobre a escrivaninha dele e abri. O cheiro de papel antigo encheu o espaço entre nós. O Maurício jogou um folheto de asilo na minha cara ontem à noite. Comecei sem rodeios, com a voz nivelada. Mandou eu fazer as malas porque hoje, logo cedo, ele ia me despachar para lá. Disse que a casa é grande demais para mim, que eu sou um estorvo para o progresso da família e que hoje mesmo ele vai hipotecar a propriedade para injetar capital num projeto fantasma. Dom Elias arregalou os olhos. A mandíbula dele se contraiu e um rubor de indignação subiu pelo pescoço. Ele conheceu o Osvaldo, conheceu o esforço que tinha nos custado levantar aqueles muros. Esse miserável teve a coragem de tanto? Resmungou, batendo na mesa com a palma da mão. E a Jimena? O que a tua filha disse dessa barbaridade? A Jimena estava sentada ao lado dele, olhando a toalha, concordou, disse que era o melhor para todos e que iam me visitar aos domingos. Elias fechou os olhos por um instante, assimilando o tamanho da traição. Depois, abriu os olhos e olhou para a pasta. Mas ele não pode hipotecar nada, Lucila. A casa está no teu nome. Eu sei disso perfeitamente, porque fui eu mesmo que assessorei vocês quando compraram o terreno em 78. Eu sei, mas ele não sabe. Ou acha que por eu ser viúva, a propriedade entrou em algum inventário que ele pode manipular. Presume que eu vou assinar qualquer papel que ele colocar na minha frente, por pura intimidação. Dom Elias franziu a testa, um gesto de concentração absoluta. Girou a cadeira para o computador que tinha do lado, colocou os óculos de leitura e começou a digitar depressa. Vamos revisar o sistema do Registro Público de Imóveis. Tenho acesso direto às bases dos cartórios e dos bancos. Se esse infeliz está mexendo os pauzinhos, o rastro tem que aparecer aqui. O silêncio no escritório só foi interrompido pelo teclado do Elias e pelo barulho do aquecimento ligando. Eu fiquei imóvel, observando o perfil dele. Durante 3 anos, Maurício tinha desfilado pela minha casa como um pavão, falando de negócios, de contatos, de estratégia de mercado, menosprezando o meu ofício de relojoeira. Estava prestes a descobrir que as verdadeiras redes de poder não se constroem em jantar elegante com dinheiro emprestado, e sim em décadas de confiança, em aperto de mão sincero e na memória compartilhada de um bairro. Aqui está, disse Elias de repente, a voz carregada de um nojo profundo. Lucila, olha isso.
Eu levantei e dei a volta na escrivaninha para olhar a tela. Havia um formulário digital com o carimbo de uma financeira de reputação duvidosa, dessas que dão empréstimo rápido com juros de agiota em troca de garantia imobiliária. Ontem de tarde entraram com uma solicitação de aprovação de crédito hipotecário usando o endereço da tua casa, explicou Elias, apontando com o indicador os campos preenchidos. Maurício figura como solicitante principal. E olha isto aqui, nas observações do assessor da financeira. Eu me inclinei para ler, e foi ali que o frio me desceu pela boca do estômago. As observações diziam que o cliente assegurava ter procuração ampla e suficiente sobre a proprietária, que se encontrava em processo de declaração de incapacidade por demência senil. Não era dor. Era a compreensão absoluta da baixeza a que ele tinha chegado. Ele ia me trancar no asilo não só para me tirar do caminho, mas para usar aquele encerramento como prova da minha suposta incapacidade mental, abrindo caminho para saquear o meu patrimônio com uma procuração falsa ou forçada. Declaração de incapacidade, murmurei, saboreando as palavras venenosas. Era esse o plano completo. Por isso a pressa. Por isso o asilo mais barato e isolado. Isso é crime federal, Lucila. Tentativa de fraude, falsidade ideológica, abuso contra a pessoa idosa. A lista é longa, disse Elias, se afastando da tela e me olhando direto nos olhos. O trâmite está parado no sistema porque a financeira exige as escrituras originais e a tua assinatura presencial diante do tabelião deles para liberar o dinheiro. Foi por isso que ele te exigiu assinar hoje, antes de ir. Antes de continuar, um dado que importa. No México, abusar financeiramente de uma pessoa idosa, falsificar documento médico para declarar incapacidade e tentar tomar bem alheio com procuração forjada é uma combinação de crimes que pode levar à prisão. Lá existe, inclusive, um instituto de proteção ao idoso bastante atuante. No Brasil, a gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa, que pune com mais rigor quem se aproveita de alguém com mais de 60 anos. E tem o Ministério Público para agir nesses casos. Cada país tem o seu caminho, e os dois levam o assunto a sério. Mas o que me protegeu não foi a lei. Foi o papel guardado há 7 chaves anos antes de qualquer problema. Protejam o que é de vocês enquanto está tudo em paz. O momento de se blindar é quando ninguém está atacando. Voltei para minha cadeira e sentei devagar. Um relojoeiro sabe que, quando descobre a peça quebrada, não deve bater nela com fúria. Deve extrair com precisão cirúrgica, para não danificar o resto do mecanismo. Eu não vou deixar que eles se deem bem nisso, Elias. Não vou discutir com eles. Não vou chorar nem pedir explicação. O que você quer fazer? Posso chamar a polícia agora mesmo? Não, respondi, levantando a mão. A polícia ia assustar, mas não resolveria o problema pela raiz. Ele continuaria morando na minha casa. A Jimena continuaria justificando. O Maurício disse ontem à noite que a casa sobrava para mim. Disse que eu era um estorvo para o progresso dele. Eu quero dar exatamente o que ele pediu. Elias me olhou com curiosidade, se inclinando para frente. Eu quero vender a casa, Elias. Hoje, o corretor piscou, surpreso com a contundência da minha decisão. Vender, Lucila? É o teu lar. Você tem a tua vida inteira ali. A minha vida está nas minhas ferramentas e na minha cabeça, Elias. Aquela casa, com eles dentro, virou uma casca vazia. Se eu não cortar pela raiz, vão continuar drenando a minha energia até eu acabar de verdade num asilo. Quero pôr à venda imediatamente e quero que eles saiam de lá. Um sorriso lento e afiado começou a se desenhar no rosto de Dom Elias. Ele tirou os óculos e largou em cima da mesa. Lucila, não sei se você sabe, mas o zoneamento da tua rua mudou 8 meses atrás. A prefeitura aprovou a construção de prédios comerciais de baixa densidade naquele lado da rua. Tem uma construtora, o Grupo Arango, que vem me ligando a cada 2 semanas perguntando pelo teu terreno. Eles querem aquela esquina para fazer uma galeria comercial boutique. Pagariam à vista, sem hipoteca, sem demora e por um valor que triplica o que você imagina que a casa vale. A informação caiu sobre a mesa com o peso de um lingote de ouro. Maurício queria hipotecar a casa por migalha numa financeira de quinta para salvar um negócio quebrado.
Ignorava por completo que estava sentado em cima de uma mina de ouro comercial, simplesmente porque nunca se deu ao trabalho de falar com os vizinhos, nunca leu os avisos da prefeitura, nunca olhou além do próprio ego inflado. Liga para o Grupo Arango, eu disse, sentindo uma calma absoluta tomar conta de mim. Diz que a propriedade está disponível e que o negócio se fecha hoje mesmo, se eles trouxerem os papéis. Naquele exato instante, o silêncio do escritório foi rasgado pelo toque do meu celular. Tirei do bolso do casaco. Na tela brilhava o nome da Jimena. Olhei para o Elias e fiz um gesto para ele ficar quieto. Deslizei o dedo na tela e levei o aparelho ao ouvido. Alô, atendi com voz neutra. Onde a senhora se meteu, sogra? A voz não era da Jimena. Era do Maurício. Soava alterado, respirando com força, quase gritando. Entrei no quarto da senhora para levar ao tabelião e a senhora não está. Levou a roupa. Cadê a pasta com os papéis? Eu afastei um pouco o telefone do ouvido. Dava para escutar o pânico cru vibrando nas cordas vocais dele. O castelo de cartas estava balançando. Saí cedo, Maurício. Tinha umas coisas para resolver. Respondi com uma tranquilidade exasperante. Que coisas? Hoje a senhora vai para o asilo. O representante da financeira e o tabelião chegam aqui em casa em meia hora. Preciso que a senhora assine os papéis de cessão de direitos agora. A senhora está bagunçando o meu cronograma, sua velha. De fundo eu conseguia escutar a voz trêmula da minha filha. Maurício, por favor, não grita com ela. Mãe, onde você está? Volta para casa. Vamos conversar. A súplica da Jimena me deu uma fisgada no peito, mas eu sufoquei na hora. Já era tarde para a conversa. O senhor me disse ontem que tudo é velocidade. Maurício, eu disse, pronunciando cada palavra com uma clareza cristalina. Que tudo é risco. Disse que eu tinha ficado presa no século passado. Só estou seguindo o seu conselho. Estou me movimentando rápido. Do que a senhora está falando? Berrou ele, perdendo completamente o controle. Se a senhora não vier assinar esses papéis, eu juro que vou atrás da senhora e arrasto a senhora para aquele asilo com as minhas próprias mãos. A senhora está senil, não sabe o que faz. Eu sei exatamente o que faço. Estou resolvendo o problema da casa que sobra para mim. Me espere aí, a gente se vê logo. Desliguei antes que ele pudesse responder. Desliguei o aparelho e larguei em cima da mesa. Elias, que tinha escutado os gritos pelo fone, me olhava com uma mistura de respeito e espanto. Esse homem está desesperado, comentou, balançando a cabeça. Se ele tem o tabelião da financeira indo para tua casa, é porque esperava te encontrar encurralada, assustada, pronta para assinar sem ler. Mas você não está lá. E os papéis também não. Elias se levantou de um pulo, de repente injetado de uma energia juvenil. Vou ligar para a doutora Helena Vargas, a minha advogada de confiança. É implacável. Vou pedir para ela vir imediatamente. A gente vai redigir um mandato pleno de venda no meu nome e uma notificação de despejo imediato por tentativa de fraude e abuso patrimonial. Se ele já chamou um tabelião corrupto para tua casa, nós chegamos com a lei na mão. E a dona legítima, eu assenti. Enquanto ele falava depressa com a advogada, levantei e caminhei até a vitrine da imobiliária. A cidade já estava completamente acordada. Os carros passavam velozes. As pessoas caminhavam para o trabalho, ignorando a batalha silenciosa que se travava naquele escritório. Pensei no ensopado que eu tinha deixado em cima da mesa na noite anterior. Pensei nas camisas passadas do Maurício. Pensei no silêncio cúmplice da Jimena. Tinha passado 3 anos sendo a empregada invisível da minha própria casa, deixando que me tratassem como móvel velho, prestes a ser jogado fora. E o pior, por amor àquela menina, eu quase achei que era normal. A doutora Helena Vargas chegou 15 minutos depois. Era uma mulher de uns 50 anos, de taieleira impecável e maleta de couro preto. Entrou como uma rajada de vento eficiente. Elias resumiu a situação, mostrando o registro da tentativa de fraude na tela, e a advogada revisou as minhas escrituras com olho crítico. Impecável, sentenciou, fechando a pasta. Dona Lucila, o que o seu genro tentou fazer é crime grave. Mas, além do âmbito penal, do ponto de vista civil, ele é um simples ocupante a título precário na sua propriedade. Não tem contrato de locação, não tem direito de posse, e com essa tentativa de fraude, perde qualquer consideração de cortesia.
Eu quero vender a propriedade para o Grupo Arango hoje mesmo, doutora. E quero o Maurício e a família dele fora da casa antes do meio-dia. A doutora Helena assentiu, tirou o computador portátil e começou a redigir os documentos numa velocidade vertiginosa. Vamos assinar um contrato de promessa de compra e venda irrevogável com a construtora. O Elias cuida de deixar o representante da Arango pronto. Ao mesmo tempo, assinamos uma ordem de desocupação extrajudicial. Como a propriedade se transfere comercialmente e há prova de tentativa de espólio, a lei nos permite exigir a saída imediata. Se ele resistir, chamamos a força pública com a ordem na mão. Assinei cada documento que a doutora colocou na minha frente. O meu pulso era de cirurgião. A minha mão não tremeu nem por um segundo. A cada traço da minha caneta, eu desmontava o castelo de mentiras do Maurício. A cada assinatura, devolvia o golpe com a mesma força, mas com o peso da legalidade que ele tanto desprezava. Quando terminamos, Elias pegou os documentos e guardou na pasta. Depois, caminhou até um armário no fundo do escritório, abriu e tirou um grande cartaz de plástico corrugado. Tinha letras vermelhas e brilhantes impressas sobre fundo branco. Vende-se propriedade comercial. Elias me olhou e sorriu. O Maurício disse que precisava receber clientes importantes na casa hoje, não disse? Perguntou, ajeitando os suspensórios. Foi o que ele disse, para injetar capital no projeto dele. Pois vamos levar para ele os clientes mais importantes que ele vai ter na vida, disse Elias, pegando as chaves do carro. Os novos donos da propriedade. Saímos do escritório os três juntos. A doutora Vargas caminhava à minha esquerda, Dom Elias à minha direita, carregando o cartaz. O sol da manhã brilhava no alto, dissolvendo o frio da madrugada. Subimos no carro do Elias. O trajeto até a minha casa levaria menos de 10 minutos. Sentei no banco de trás, alisando a saia do vestido. A maquinaria estava em marcha. As engrenagens giravam com uma precisão letal. E o tempo, esse recurso que o Maurício achava que controlava, estava prestes a se esgotar por completo. Apertei o meu relógio de bolso entre as mãos, sentindo a batida constante dele, me preparando para abrir a porta da minha própria casa pela última vez. O trajeto no carro de Dom Elias durou menos de 10 minutos. Pela janela, observei as ruas do meu bairro, construídas por gente que entendia o valor do alicerce, o oposto exato da filosofia de papel machê do meu genro. Elias dirigia com a mandíbula tensa, projetando uma indignação que eu mesma tinha decidido encapsular. Afinal, ele esteve ali quando Osvaldo e eu compramos aquele terreno baldio que depois viraria o meu lar. Ao virar na esquina da minha rua, eu o vi estacionado bem na frente da entrada da minha casa, ocupando o espaço junto à calçada com uma arrogância desleixada. Era um sedã preto, modelo recente, mas coberto por uma fina camada de poeira. Não era o carro do Maurício, que tinha sido tomado fazia um ano, era o transporte da armadilha. Esse deve ser o tabelião da financeira, murmurou Elias, parando o carro uns metros atrás, junto ao enorme carvalho que dava sombra à calçada. Chegaram cedo. Os golpistas são sempre pontuais quando sentem o cheiro de sangue, respondeu a advogada, guardando os papéis na maleta de couro preto e fechando o fecho de metal com um estalo que soou como sentença. Dona Lucila, lembro nossa estratégia. A senhora não entra em debate. A senhora é a proprietária legítima exercendo o seu direito. Eu sou a sua voz legal. O Dom Elias é a testemunha e o corretor. Não deixe que a provoquem. Não se preocupe, doutora, eu disse, abrindo a porta do carro. Faz muito tempo que eles deixaram de ter o poder de me provocar. Desci do veículo. O ar da manhã ainda guardava um fio gelado. Caminhei até o portão de ferro forjado da minha casa, o mesmo que o Osvaldo pintava a cada 2 verões. Atrás de mim, escutei os passos firmes da advogada e o som do porta-malas do carro abrindo para tirar o cartaz. Não parei para esperá-los. Peguei a minha chave na bolsa, encaixei na fechadura do portão de fora e abri sem fazer barulho. O jardim da frente estava exatamente como eu tinha deixado. As roseiras podadas, a grama úmida do orvalho. Subi os 3 degraus da varanda. Dava para escutar vozes vindas da sala de jantar. A voz do Maurício, alta, impostada,
usando aquele tom de falsa camaradagem que ele reservava para as pessoas que planejava usar, falava de projeções, de fluxo de caixa, de um futuro brilhante sustentado no ar. Enfiei a chave principal na pesada porta de madeira maciça. O mecanismo girou com a suavidade de sempre. Empurrei a porta. O vestíbulo me recebeu com o cheiro familiar de cera de chão e café recém-passado. No fim do corredor, na sala de jantar, a cena estava montada como um quadro de mau gosto. Maurício estava de pé, servindo café nas minhas xícaras de porcelana fina, vestindo um terno cinza que lhe caía um pouco apertado. Sentado à cabeceira da minha mesa de carvalho, ocupando o lugar que costumava ser do Osvaldo, havia um homem de uns 50 anos, de aspecto suado apesar do frio, com um terno barato e uma maleta aberta de onde se projetavam maços grossos de papel. E no canto, encolhida numa cadeira junto à cristaleira, estava a Jimena, segurando uma xícara com as duas mãos, olhando o líquido escuro como se pudesse encontrar ali uma saída de emergência. O som dos meus passos na madeira fez os três girarem a cabeça quase ao mesmo tempo. Maurício congelou o sorriso. A cafeteira de vidro ficou suspensa no ar por um segundo, antes de ele baixar, lá bruscamente sobre a mesa, derramando umas gotas na toalha bordada. "Até que enfim a senhora aparece", exclamou, avançando 2 passos na minha direção, estufando o peito para recuperar a falsa autoridade. "Pensei que a senhora tinha se perdido na rua, sogra. Eu disse para não sair. O licenciado Morales está esperando a senhora há 20 minutos." O homem sentado à mesa ajeitou os óculos e me dirigiu um sorriso condescendente, desses que se reservam para a criancinha ou para os idosos que a gente considera mentalmente ausentes. "Bom dia, dona Lucila", disse o licenciado Morales, com uma voz oleosa. "O seu genro me contou que a senhora saiu para dar o passeio da manhã. Venha, sente aqui comigo. A gente só precisa de umas assinaturinhas para acertar os assuntos da casa, e depois a senhora pode ir tranquila para o seu novo lar." Eu não respondi de imediato. O meu olhar viajou do rosto suado do suposto tabelião até a mesa. Ali, espalhados sobre a toalha, havia 3 jogos de documentos. Mesmo a vários passos de distância, os meus olhos, treinados durante décadas para ler as inscrições minúsculas nos mostradores de relógios suíços, captaram as palavras-chave nos cabeçalhos: procuração ampla, seção de direitos patrimoniais. E, despontando debaixo de um grampo, um documento com o timbre de uma clínica particular que eu nunca tinha pisado. Laudo de avaliação cognitiva. No rodapé daquela folha, numa linha reservada à testemunha familiar, eu reconheci de longe a letra inclinada da minha filha, a mesma caligrafia que eu tinha ensinado a ela, com paciência sobre o caderno de pauta dupla. Senti uma quietude absoluta descer sobre mim. Era a mesma concentração que eu experimentava quando conseguia isolar a peça defeituosa dentro de uma maquinaria complexa. O laudo falso era a prova final. Alguém tinha comprado ou dobrado um médico para declarar a minha incapacidade. E ali estava a assinatura da Jimena, a minha própria filha, dando o nome dela a um papel que me declarava demente, só para não enfrentar a ira e o fracasso do marido. Olhei para Jimena. Ela levantou os olhos por um microsegundo, injetados de culpa e terror, e voltou a cravar o olhar na xícara. Naquele instante, a minha mente recuou no tempo com a força de uma mola liberada. Eu a vi aos 10 anos, entrando no meu ateliê sem permissão e derrubando no chão um relógio de carruagem francês do século XIX que eu restaurava. O vidro virou cacos, o mostrador de esmalte rachou. Em vez de me contar, ela varreu os cacos, escondeu o relógio atrás de umas caixas e fingiu que nada tinha acontecido. Passei 3 dias procurando a peça. Quando enfim a confrontei, ela não chorou de arrependimento. Chorou por ter sido descoberta. Agarrou-se às pernas do Osvaldo, dizendo que tinha sido o vento, o gato, qualquer coisa menos assumir a responsabilidade. Naquela noite, Osvaldo sentou com ela na beira da cama e disse uma coisa que eu nunca esqueci. O vidro protege os ponteiros, Jimena. Se você quebra o vidro e esconde, a poeira entra na máquina. Sem a verdade, os ponteiros param e o relógio morre. A mentira sempre destrói o mecanismo por dentro. Ela assentiu naquela noite, mas nunca aprendeu a lição.
Cresceu fugindo das consequências, buscando sempre um escudo que a protegesse da realidade. E esse escudo acabou sendo o Maurício, um homem construído inteiramente de mentira, uma maquinaria cheia de poeira e peça quebrada. O meu amor por ela não tinha desaparecido. Mas naquele momento eu entendi que o amor de mãe não consegue consertar um relógio que a própria filha insiste em destruir a marteladas. Aceitei a fratura. Fechei a porta da minha compaixão e deixei só a fria precisão da justiça. Não vou me sentar, licenciado Morales, eu disse, a minha voz ressoando clara e firme na acústica da sala. E também não vou assinar nada. Maurício soltou uma gargalhada seca, forçada. Sogra, por favor, não comece com os seus episódios. A gente conversou ontem à noite. A senhora não está mais em condições de tomar decisões. Virou-se para o tabelião com um gesto de desculpa simulada. Eu avisei, licenciado. Tem dias em que ela acorda lúcida e dias em que a demência senil. Foi aí que a porta da frente que eu tinha deixado entreaberta se abriu por completo. A advogada Helena Vargas entrou na sala, seguida de perto por Dom Elias. O som dos saltos da doutora na madeira ressoou como um martelo de juiz. O sorriso do Maurício se apagou de uma vez. Os olhos dele saltaram da advogada para o rosto familiar do Elias. O que significa isso? Perguntou Maurício, a voz perdendo um pouco do volume. O que esse senhor faz aqui na minha casa? E quem é a senhora? A doutora não parou até chegar à beira da mesa de carvalho. Colocou a maleta de couro sobre a superfície, bem ao lado dos papéis fraudulentos do licenciado Morales. Fez isso com uma lentidão deliberada, reivindicando o espaço físico da mesa. Bom dia, disse a advogada num tom que não admitia réplica. Sou a doutora Helena Vargas, representante legal da senhora Lucila. E esta não é a sua casa, senhor Maurício. É propriedade exclusiva da minha cliente, da qual o senhor é um simples ocupante sem título. O licenciado Morales se remexeu na cadeira, de repente incomodado. A umidade na testa dele pareceu se multiplicar. Olhou para a advogada, depois para os papéis sobre a mesa e sutilmente começou a juntá-los para o lado dele. Isso é um assunto familiar privado, advogada. Tentou intervir Maurício, dando um passo à frente, tentando usar a estatura para intimidar. A minha sogra tem um diagnóstico médico. Não está em pleno uso das faculdades mentais. Nós, como família dela, estamos zelando pelo bem-estar patrimonial. Sugiro que a senhora se retire antes que eu chame a polícia por invasão. A doutora Vargas nem piscou, abriu a maleta e tirou uma pasta azul. Por favor, chame a polícia, respondeu, estendendo a mão para o telefone fixo que descansava na mesinha auxiliar. Nos pouparia o trabalho de ir à delegacia, apresentar a denúncia penal por tentativa de fraude, falsificação de documento médico e tentativa de espólio contra uma pessoa idosa. Crimes que, aliás, têm pena de prisão neste estado. O silêncio caiu sobre a sala, com o peso de uma laje de chumbo. O tic-tac do relógio de parede, o meu relógio de pêndulo perfeitamente calibrado, virou o único som do cômodo. O olhar da advogada se desviou então para o homem sentado à mesa. Licenciado Morales, suponho, disse ela, lendo o nome na pasta que o homem tentava esconder. Conheço todos os tabeliães registrados neste distrito, e o seu rosto não me é familiar, o que me faz deduzir que o senhor é um corretor de alguma financeira de terceiro escalão, operando fora da jurisdição e facilitando assinatura sob coação. Estou enganada? Morales engoliu em seco com tanta força que o pomo de Adão pareceu pular. Sabia que tinha sido encurralado. Quando a luz acende, as baratas correm. Eu só fui contratado para certificar umas assinaturas, gaguejou Morales, se levantando depressa, enfiando os documentos na maleta com as mãos trêmulas. Me asseguraram que a proprietária estava em pleno acordo e que o laudo médico era legítimo. Se há conflito de interesses ou pendência legal, eu me retiro imediatamente. A minha financeira não participa de litígios dessa natureza. Morales, sente-se, gritou Maurício, o pânico finalmente se infiltrando pela fachada de controle. O senhor não vai a lugar nenhum. A gente tem um acordo. O crédito já está pré-aprovado. O crédito está cancelado, senhor, replicou Morales, fechando a maleta com um baque. Resolva os seus problemas familiares. Com licença. Morales nem me olhou ao passar pelo meu lado.
Caminhou em passos rápidos pelo corredor e saiu pela porta da frente, deixando-a aberta. Segundos depois, a gente escutou o motor do sedã preto dar partida e os pneus cantarem no asfalto. O castelo de cartas do Maurício tinha desmoronado em menos de 3 minutos. Eu o vi respirar com dificuldade, os punhos apertados ao lado do corpo. A mente dele, acostumada a manipular a realidade ao bel prazer, estava sofrendo um curto-circuito ao se deparar com uma força inamovível. Virou-se para mim, o rosto vermelho, as veias do pescoço marcadas. "A senhora fez isso", berrou, perdendo qualquer rastro daquele falso respeito que usava como máscara. "Velha egoísta, arruinou a minha única chance de salvar essa família. Sem esse dinheiro a gente vai perder tudo. Eu ia multiplicar esse capital, ia nos dar uma vida de verdade, não essa miséria de bairro velho." "Não, Maurício", interrompi, dando um passo na direção dele, a voz baixa, mas cortante como o fio de um bisturi. "O senhor não ia salvar ninguém. O senhor ia tapar os buracos da própria incompetência com os tijolos da minha casa. Ia roubar o único patrimônio seguro que a sua esposa e o seu filho têm para continuar brincando de empresário de sucesso. O senhor é um mecanismo quebrado. E eu não admito peça defeituosa na minha propriedade." Jimena soluçou do canto dela. Foi um som lastimoso, agudo. "Mãe, por favor", suplicou, se levantando finalmente da cadeira, as mãos juntas na frente do peito. "Entende? A gente estava desesperado. O Maurício me jurou que o negócio ia funcionar dessa vez, que o asilo seria só por uns meses, até a gente comprar um apartamento novo com o lucro. Você não entende de negócio, mãe. Tudo é risco." Eu a olhei. Olhei de verdade, buscando algum rastro da mulher adulta que ela deveria ser, e só encontrei a menina assustada escondendo os cacos de vidro. "O risco se corre com o dinheiro próprio, Jimena", respondi sem alterar a expressão. "Quando se corre com o dinheiro alheio, escondido e sob engano, não se chama negócio. Chama-se roubo. E o fato de você ter estado disposta a me trancar num asilo de caridade para financiar o delírio dele é uma conta que eu não vou pagar." Maurício, numa última tentativa de recuperar o controle pela violência pura, bateu na mesa com os 2 punhos, fazendo as xícaras de porcelana pularem. "Pois a gente não vai sair daqui", rugiu com a saliva salpicando os lábios. "Quero ver como a senhora vai nos tirar. A gente mora aqui há 3 anos. A lei nos protege. Não me interessa o que a advogada de meia tigela diga. Daqui eu não saio até a senhora me dar a minha parte." Foi aí que Dom Elias, que tinha ficado em silêncio observando a dinâmica, deu um passo à frente. Carregava o grande cartaz de plástico corrugado debaixo do braço. Desenrolou com um movimento fluido e o apoiou de pé sobre a mesa de carvalho, encostado no vaso do centro. As letras vermelhas e brilhantes capturaram a luz da manhã. "Vende-se propriedade comercial de alta densidade. Grupo Arango." Maurício olhou o cartaz. Os olhos se estreitaram, tentando processar as palavras. O cérebro travou na palavra comercial. "Como eu dizia, Maurício", interveio Dom Elias, ajeitando os suspensórios com uma tranquilidade esmagadora. "O senhor fala muito de negócio, mas parece que não faz a lição de casa. A prefeitura mudou o zoneamento desta quadra 8 meses atrás. A sua sogra não está sentada em cima de uma casa velha, está sentada em cima de um terreno comercial de primeira linha. O Grupo Arango, a maior construtora da cidade, está há meio ano tentando comprar esta esquina para levantar uma galeria boutique." A mandíbula do Maurício caiu levemente. O vermelho da ira foi sendo substituído por uma palidez doentia. Estava calculando. Dava para ver os números girando nas pupilas dele. "Comercial", murmurou Maurício, a arrogância murchando como um balão furado. Quanto vale esta propriedade?" "Uns 3 milhões acima da avaliação residencial que o senhor tentava usar para sua falcatrua com a financeira", respondeu Elias sem piedade. "Dinheiro à vista, sem hipoteca, sem intermediário de reputação duvidosa. A senhora Lucila acaba de assinar a promessa de compra e venda irrevogável no meu escritório. Faz exatamente 40 minutos. A casa já está vendida. Deixa eu traduzir o que 3 milhões a mais significam, porque na boca de um corretor isso vira só um número. É a diferença entre um asilo de caridade com cheiro de desinfetante e uma vida inteira de tranquilidade. É um teto próprio.
um ofício digno e a liberdade de não depender de ninguém até o último dia. E o Maurício tinha tentado trocar tudo isso por uma migalha de financeira. O impacto da revelação o atingiu com a força física de um trem de carga. Ele cambaleou ligeiramente para trás, batendo no aparador. O homem que se gabava de ter visão empresarial, que me chamava de estorvo e me mandava para o asilo por eu não entender o mundo moderno, acabava de perceber que tinha tentado dar de graça uma mina de ouro por umas moedinhas de cobre, simplesmente pela própria ignorância e pelo desprezo que tinha pelo ambiente em volta dele. Jimena levou as duas mãos ao rosto, emitindo um gemido surdo. Ela também entendeu o tamanho do erro matemático. A doutora Vargas aproveitou a paralisia dos dois para desferir o golpe final. Tirou da pasta azul um documento com selos vermelhos oficiais e o deslizou sobre a mesa, bem na frente do Maurício. Este é um aviso de desocupação extraordinária por transferência comercial imediata, respaldado pela denúncia de tentativa de fraude que já está em curso no sistema judicial, explicou a advogada com uma frieza clínica. Como não existe contrato de locação e se trata de uma venda comercial corporativa, os novos proprietários, o grupo Arango, exigem a entrega física do imóvel livre de ocupantes no dia de hoje. Maurício levantou os olhos do papel, os olhos esbugalhados, buscando o meu olhar numa tentativa patética de apelar a uma misericórdia que ele mesmo tinha assassinado na noite anterior. Hoje, sussurrou, a voz quebrando. A senhora não pode fazer isso com a gente, sogra. A gente não tem para onde ir. Não tem dinheiro para mudança. Hoje, a gente tem o Felipe. Ele é seu neto. Mencionou o Felipe. Usou o menino como escudo, exatamente como eu sabia que ele faria. Mas eu já tinha ajustado aquela peça na minha cabeça. O Felipe não vai sofrer, eu disse, mantendo a postura reta, sem me aproximar dele. Já tomei as providências para que a mensalidade da escola dele esteja paga pelo resto do ano. E deixei um envelope no nome da Jimena, no cartório, com os fundos suficientes para alugar um apartamento modesto por 6 meses, o bastante para ninguém dormir na rua. Mas nenhum centavo desse dinheiro vai passar pelas suas mãos, Maurício. O pagamento será feito direto para o locador. Avancei um passo. A distância entre nós era mínima. Agora eu o olhava da altura dos meus 73 anos, sentindo o peso de cada minuto, de cada hora que eu tinha investido em construir aquele lar que ele tinha tentado me arrancar. Ontem à noite o senhor me deu uma ordem, Maurício, eu disse, a voz baixando a um sussurro que encheu o cômodo inteiro. Jogou um folheto na minha cara e disse para eu fazer as malas porque logo cedo eu ia embora desta casa. Levantei a mão direita e apontei para a porta aberta do corredor, por onde se via o céu claro da manhã. Agora eu devolvo o folheto. Vocês têm até o meio-dia. Ao meio-dia em ponto, a equipe de demolição do Grupo Arango e a Força Pública estarão naquela porta. Façam as malas. Hoje vocês vão. O relógio de pêndulo às minhas costas bateu às 9 badaladas da manhã. O som metálico e profundo ressoou na sala, marcando o começo da contagem regressiva. 3 horas, 180 minutos. O tempo exato que restava à miragem do Maurício, antes da maquinaria da realidade, triturar por completo os últimos restos da fantasia em que o meu genro tinha tentado me enterrar. Dei meia volta, sentindo o rangido familiar do terceiro degrau debaixo dos meus pés, e saí para a varanda, deixando o ar frio limpar os meus pulmões enquanto eu escutava, às minhas costas, o som inconfundível do pânico absoluto. O ar frio bateu no meu rosto assim que cruzei o umbral para a varanda. Atrás de mim, a pesada porta de carvalho se fechou com um clique definitivo, mas não abafou o som do caos lá dentro. O baque de uma cadeira caindo, o eco dos gritos do Maurício. A voz dele, despida da pátina de falsa elegância que ele tanto ensaiava no espelho, soava aguda, rota, ditando ordens sem sentido a uma mulher que não sabia como obedecê-las. A doutora Helena saiu atrás de mim, fechando a maleta com um estalo. Ajeitou a gola do casaco e olhou o relógio de pulso. 9h05. Dona Lucila, o cronograma está em marcha. Enviei mensagem ao representante legal do Grupo Arango. A equipe de desocupação e o perito da construtora
chegarão exatamente às 11h45 para fazer a vistoria final do imóvel antes da entrega física. Dom Elias desceu os degraus da varanda e esfregou as mãos para se aquecer. O rosto dele, habitualmente sereno, mostrava uma mistura de satisfação e tensão contida. Esse infeliz achou que podia pisotear 40 anos de história deste bairro com um papel falsificado, murmurou Elias, olhando para a janela da sala, onde a silhueta do Maurício se movia erraticamente de um lado para o outro. Lucila, você tem certeza de que quer ficar aqui essas 3 horas? Posso te levar para o meu escritório ou para o hotel? Você não precisa presenciar o circo que esse homem vai armar. Neguei com a cabeça devagar, apertando a alça da bolsa. Não, Elias. Um relojoeiro não abandona a bancada até a última peça defeituosa ter sido extraída e o mecanismo ficar limpo. Preciso empacotar o resto das minhas ferramentas. O meu ateliê tem entrada independente pelo quintal de trás. Não preciso cruzar com eles no corredor. Vou ficar no meu carro estacionado bem aqui na frente, indicou Elias, apontando para o veículo junto à calçada. A doutora Vargas precisa ir ao fórum protocolar formalmente a denúncia pela tentativa de fraude. Mas eu não saio desta rua até esses 2 estarem lá fora com as malas. Se eu escutar um único grito fora de hora, entro com a polícia. Agradeci aos 2 com uma leve inclinação de cabeça. A advogada se despediu com um aperto de mão firme, prometendo voltar antes do meio-dia, e caminhou para a avenida principal para pegar um táxi. Eu desci os degraus e caminhei pelo caminho lateral de cascalho que contornava a casa. O som dos meus sapatos, triturando as pedrinhas cinza, me era imensamente familiar. Eu conhecia a posição de cada roseira, de cada trepadeira que subia pela parede de tijolo. Passei pela janela da cozinha e pude escutar o som da água correndo a jorros. Alguém tinha deixado a torneira aberta em meio ao pânico. Cheguei ao quintal de trás. Os limoeiros que Osvaldo e eu tínhamos plantado estavam carregados, alheios à destruição do lar que lhes dava sombra. Abri a porta de madeira gasta, que dava acesso direto ao meu ateliê. O interior me recebeu com o cheiro de latão polido, óleo de precisão e madeira antiga. Acendi a lâmpada sobre a bancada. Estava tudo como eu tinha deixado na tarde anterior, antes de o folheto do asilo manchar a minha mesa e a minha vida. As pinças de titânio alinhadas por tamanho, as chaves de fenda milimétricas no suporte, os frasquinhos de lubrificante suíço. Tirei do armário do fundo uma caixa de mogno forrada de veludo verde e comecei a empacotar com movimentos pausados, paquímetros, lupas, engrenagens de reposição. Enquanto eu embrulhava uma campainha de relógio de bolso em papel de seda, a parede que separava o meu ateliê do corredor tremeu de leve. Atende, droga! A voz do Maurício atravessou o muro, abafada, mas perfeitamente inteligível. Júlio, é o Maurício. Escuta, preciso do empréstimo ponte do qual a gente falou. Sim, hoje, agora mesmo. Como assim não? Eu te disse que a casa era a garantia. Não desliga na minha cara, Júlio. Júlio. O som de um telefone sendo arremessado contra a parede me fez parar as mãos por uma fração de segundo. O grande estrategista dos negócios, o homem que me considerava um estorvo por eu viver no século passado, estava descobrindo a fragilidade da própria rede de mentira. Os tais investidores não passavam de urubus esperando se alimentar da carniça que ele prometia trazer. Ao desaparecer a casa da equação, Maurício não era nada. Uma casca vazia. Continuei empacotando. Às 10h15, a porta interna do ateliê se abriu de supetão. Maurício apareceu no umbral, deplorável. A gravata cinza pendia desfeita no pescoço, a camisa encharcada de suor, o cabelo revolto. Respirava de boca aberta, como um animal encurralado que busca uma saída que não existe. Carregava uma mala de lona meio fechada na mão. Eu não levantei os olhos. Peguei umas pinças e recolhi um parafuso minúsculo da mesa para guardar num tubo de ensaio. A senhora não pode fazer isso com a gente, ofegou Maurício, avançando 2 passos para dentro do ateliê, a voz despida daquela arrogância ensurdecedora, reduzida agora a um sibilo desesperado. Não pode nos jogar na rua. É ilegal. Vou processar a senhora. Vou ao tribunal e vou provar que a senhora está senil, que essa venda foi uma fraude. Terminei de rosquear a tampa do tubo de ensaio,
Coloquei na ranhura correspondente dentro da caixa e finalmente virei a cabeça para olhar para ele. Para ir ao tribunal, Maurício, é preciso dinheiro para pagar um advogado, respondi, a minha voz mantendo o volume baixo e constante do tic-tac de um relógio. E o senhor acaba de gastar os últimos centavos pagando aquele tabelião falso que saiu correndo pela minha porta da frente. Além disso, a transferência da propriedade já está registrada e selada pela construtora. O senhor não tem absolutamente nada com que brigar. Ele soltou a mala de lona, que caiu no chão com um ruído surdo, revelando que dentro só tinha um monte de terno amassado e sapato de grife que ele não tinha terminado de pagar. "Eu sou o marido da sua filha", gritou, batendo no batente da porta com a palma da mão aberta, tentando recorrer à intimidação física ao ver que os argumentos legais eram pó. "Sou o pai do seu neto. Se a senhora nos expulsar hoje, eu juro pela minha vida que levo o Felipe para outra cidade. A senhora não vai vê-lo, nunca mais. Vou apagar a senhora da vida dele." Peguei um pano de microfibra e comecei a limpar o cristal da minha lupa. Não permiti que a ameaça acelerasse o meu pulso. Eu tinha antecipado aquele movimento desde a madrugada. "O Felipe é a razão pela qual vocês não vão dormir num abrigo público esta noite", eu disse, esfregando o cristal em círculos. "A doutora Vargas tem no cartório dela um envelope no nome da Jimena, com o pagamento adiantado de 6 meses de aluguel de um apartamento perto da escola do menino. Mas o contrato tem uma cláusula muito específica, ditada por mim." Maurício franziu a testa, a respiração agitada fazendo uma pausa enquanto ele tentava processar a informação. "Se o senhor tentar afastar o Felipe desta cidade, ou se me negar o direito de visita previsto nesse mesmo documento, os fundos congelam imediatamente e o contrato de locação se anula." Continuei, levantando a lupa para conferir a limpeza contra a luz. "O senhor estará amarrado àquele apartamento de bairro, vivendo da caridade da mulher que tentou trancar num asilo até conseguir um emprego de verdade para se sustentar. O senhor não tem o controle, Maurício. Perdeu no momento em que jogou aquele folheto sobre a minha mesa." O rosto do meu genro se desfigurou numa careta de puro ódio. Avançou mais um passo, levantando um dedo acusador, tremendo de impotência. "A senhora é um monstro", cuspiu, os olhos injetados de sangue. "Uma velha amargurada e calculista." "Eu sou uma relojoeira", corrigi, fechando a tampa da caixa de mogno e travando os fechos de latão. "Eu conserto o que tem solução e descarto as peças podres que ameaçam destruir o sistema inteiro. O senhor é a peça podre, Maurício, e neste momento é um estorvo no meu ateliê. Vá fazer as malas. Faltam menos de 2 horas." Ele ficou ali plantado por um longo minuto, procurando no meu rosto algum resquício de dúvida, alguma fresta de compaixão por onde pudesse se enfiar para me manipular de novo. Não encontrou nada, só a superfície polida e impenetrável de uma decisão tomada. Por fim, soltou um grunhido gutural, recolheu a mala do chão e saiu do ateliê batendo a porta com tanta força que os frascos de vidro tremeram. O silêncio voltou ao cômodo, mas era um silêncio provisório. Ajeitei as caixas junto à porta de trás, prontas para o táxi. Às 11h15, a porta interna voltou a se abrir, dessa vez com uma lentidão dolorosa. Era a Jimena. Usava um casaco de lã grande demais, agarrando contra o peito uma caixa de papelão cheia de álbuns de foto e brinquedos do Felipe. Tinha o rosto inchado de chorar, os olhos vermelhos, a maquiagem borrada. Parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas 2 horas. Ficou no umbral, sem ousar pisar no chão do ateliê, como se soubesse que já não era bem-vinda nos meus espaços sagrados. "Mãe", sussurrou, a voz quebrando na segunda sílaba. Eu me levantei do banquinho e cruzei os braços mantendo a distância. Não fui até ela. Não ofereci o consolo que ela buscava desesperadamente. "Você já empacotou as coisas do menino, Jimena?" perguntei, com um tom estritamente prático. Ela assentiu freneticamente, as lágrimas transbordando de novo e caindo sobre a borda da caixa de papelão. "Sim, já. Já estou quase terminando. O Felipe está assustado no quarto dele." O Maurício gritou para ele empacotar os livros. "Mãe, por favor, para onde a gente vai?" "O Maurício diz que esse envelope que você falou é mentira. Uma armadilha sua para humilhá-lo. O envelope está no quarto cartório, na Avenida Central,
esperando a sua assinatura. Respondi: é real. Mas eu te aviso uma coisa, Jimena. O dinheiro está no seu nome. O contrato vai estar no seu nome. Se você entregar o controle desse aluguel para o seu marido, vai perder tudo em menos de um mês. Jimena apertou a caixa contra o peito até os nós dos dedos ficarem brancos. Baixou os olhos para o chão de madeira do ateliê, incapaz de sustentar o peso das minhas palavras. Ele me prometeu que tudo ia mudar, soluçou, a voz reduzida a um gemido infantil. Disse que se você assinasse a hipoteca, a gente ia ficar rico, que eu não ia mais precisar fazer turno dobrado. Eu só queria parar de viver cansada, mãe. Só queria que a minha família funcionasse. A sua família funcionava porque eu a mantinha de pé, repliquei, sentindo pela primeira vez o gelo da minha voz se rachar levemente de decepção. Eu cozinhava, eu passava, eu apagava a luz e a água enquanto você fechava os olhos para a incompetência do homem que escolheu. E quando ele decidiu que a minha existência era um obstáculo para as fantasias dele, você baixou a cabeça e aceitou me jogar no lixo. Eu tinha medo, gritou Jimena, levantando o rosto, o desespero rompendo o mutismo habitual. Você não sabe como ele fica quando as coisas não saem do jeito dele. Você tem gelo nas veias, mãe. Você calcula tudo, mede tudo. Eu não sou forte como você. Me perdoa, por favor. Me perdoa. O eco da súplica dela ricocheteou contra as paredes cheias de ferramenta. Eu a vi tremer, agarrada às lembranças naquela caixa de papelão, e por uma fração de segundo, o instinto protetor de mãe ameaçou nublar o meu juízo. Mas depois, eu lembrei do folheto brilhante. Lembrei da palavra estorvo. Lembrei do silêncio cúmplice dela na mesa de jantar. O perdão é um sentimento, Jimena, e eu te perdoo porque você é minha filha, eu disse, medindo cada palavra com precisão cirúrgica. Mas a confiança é uma estrutura, e essa estrutura você demoliu por completo. Você pode ter o meu perdão, mas já não tem a minha casa nem a minha proteção. É hora de você ser adulta e assumir as consequências do homem a quem entregou o leme da sua vida. E te garanto uma coisa. Assim que o Maurício perceber que não tem mais dinheiro fácil nem teto de graça, ele vai te culpar por esse fracasso. Prepare-se para isso. Jimena engoliu um grito, fechou os olhos com força e recuou para o corredor. Não discutiu mais. Sabia que cada palavra que eu tinha pronunciado era uma verdade absoluta que ela passava anos tentando ignorar. Virou as costas e desapareceu na penumbra da casa, levando consigo os últimos restos da família que um dia fomos. Às 11h30, eu saí do ateliê pela porta do quintal, carregando as minhas 2 caixas de madeira de mogno e a minha pequena mala de couro. Caminhei pelo caminho externo até chegar à calçada da frente. A luz do meio-dia já banhava a rua, iluminando a cena com uma clareza implacável. O espetáculo na calçada era patético. Maurício e Jimena estavam tirando os pertences arrastados pela porta da frente. Não havia caminhão de mudança. Maurício não tinha crédito nem dinheiro para contratar um. Estavam empilhando sacos de lixo pretos cheios de roupa, caixas de papelão mal fechadas e malas baratas direto sobre a calçada de cimento, bem debaixo do enorme carvalho. Felipe, o meu neto, estava sentado em cima de uma das malas, agarrando a mochila azul, olhando o vazio com uma expressão de desconcerto que me partiu o coração. Fiz um leve aceno com a mão, de longe. Ele me viu e baixou a cabeça, envergonhado por uma situação da qual não tinha culpa nenhuma. O bairro, aquela rede comunitária que o Maurício tanto desprezava por achar caipira, não demorou a notar a comoção. As cortinas das casas vizinhas se mexiam discretas. Dona Inés tinha saído para varrer a calçada da padaria, embora não houvesse uma única folha para recolher, e observava a queda do homem que lhe devia 2 meses de café da manhã. Samuel, o recepcionista do hotel, parou de propósito junto ao carro do Elias, de braços cruzados, para ver o desfecho. Maurício saiu pela porta da frente carregando uma caixa de plástico transparente, dessas que se usam para arquivar documentos. Ia suando, com o rosto vermelho pelo esforço e pela humilhação de se sentir observado pelos vizinhos. "Não fiquem aí olhando, bando de fofoqueiros", gritou Maurício, perdendo de vez a compostura ao notar a presença da dona Inés e do Samuel. "Cuidem da vida de vocês."
No acesso de fúria, Maurício pisou na beira de um dos degraus da varanda. O tornozelo dele torceu de leve. Ele perdeu o equilíbrio e soltou a caixa de plástico para não cair de cara no chão. A caixa bateu no cimento da calçada e se partiu ao meio com um estalo seco. O conteúdo se espalhou pelo chão, arrastado pela brisa gelada do meio-dia. Não eram os contratos milionários, nem os projetos de investimento dos quais ele tanto se gabava. Eram dezenas de envelopes com notificação vermelha de cobrança, fatura vencida de cartão de crédito, recibo de casa de penhor e folheto de agência de empréstimo rápido. Um dos papéis voou até aterrissar aos pés da dona Inés, na esquina. A padeira olhou, levantou os olhos para o Maurício e soltou uma gargalhada seca, sem nenhum humor. "Ora, Dom Maurício!" gritou dona Inés da esquina, a voz ressoando pela quadra inteira. "Parece que os seus investidores estrangeiros só mandam recibo de cobrança. Será que com isso o senhor me paga os pães de queijo que comeu de graça?" O rosto do Maurício passou do vermelho para o roxo. Ele se agachou na calçada, engatinhando patético para tentar agarrar os papéis que o vento espalhava, tentando esconder a evidência da própria miséria financeira diante das mesmas pessoas que ele tinha tratado com desdém. Jimena saiu correndo de casa e tentou ajudá-lo, mas ele deu um tapa, afastando ela com brutalidade. "Deixa!" gritou para a esposa, com as mãos cheias de papéis amassados. "Isso tudo é culpa da sua mãe, essa velha louca." Dom Elias, que estava observando a cena do capô do carro estacionado, se endireitou, ajeitou os suspensórios e caminhou uns passos em direção à montanha de lixo e malas que bloqueava a calçada. "Senhor Maurício", disse Elias, projetando a voz com a autoridade de quem passou a vida inteira habitando aquelas ruas. "Eu sugiro que o senhor recolha o seu lixo rápido. As suas malas estão sendo um estorvo na via pública. E como o senhor bem disse ontem à noite, tudo nesse mundo moderno é velocidade." Maurício congelou. A palavra estorvo, a mesma que ele tinha usado para tentar me descartar e me mandar para o asilo, voltava para ele como um bumerangue de chumbo, acertando bem no centro do ego frágil dele. Olhou para o Elias, olhou para os vizinhos que cochichavam entre si e, por fim, olhou para mim, de pé junto ao caminho de cascalho, com as minhas ferramentas perfeitamente empacotadas e o meu casaco abotoado. A simetria da humilhação era absoluta. O homem que se achava dono do tabuleiro estava agora engatinhando na calçada, cercado das próprias mentiras, exposto diante do tribunal da rua. Ajeitei a bolsa no ombro. Eram 11h45 em ponto. Um ruído surdo, profundo e ritmado começou a se sentir no asfalto, vibrando desde a avenida principal. O som de motores diesel pesados. Virei a cabeça para a esquina. Um enorme caminhão de plataforma, pintado de amarelo brilhante, com o logotipo preto do Grupo Arango impresso na lateral, virou devagar para entrar na nossa rua. Atrás do caminhão vinha uma caminhonete branca de cabine dupla, da qual desceram 3 homens de capacete de obra, coletes refletivos e pranchetas com plantas. Junto a eles, a doutora Helena caminhava com passo firme, apontando para a fachada da casa. O comboio parou bem na frente da propriedade, bloqueando por completo a vista da rua. O motor do caminhão rugiu antes de se apagar, deixando um silêncio repentino e pesado no ar. O capataz, um homem alto de ombros largos, de botas gastas e capacete amarelo arranhado, desceu da caminhonete enquanto os outros 3 operários descarregavam grades laranjas da plataforma, jogando-as no asfalto com um estrondo que fez os pássaros levantarem voo do velho carvalho. Foi a primeira martelada de verdade no caixão das ilusões do meu genro. Maurício, ainda de joelhos recolhendo os recibos vencidos, tentou se levantar, mas o tornozelo torcido falhou, e ele se apoiou desajeitado no tronco da árvore. A doutora Helena se aproximou do capataz com passo firme, tirando da maleta a pasta com os documentos selados. "Bom dia, sou a representante legal da parte vendedora, e aqui estão as cópias da ordem de desocupação extrajudicial e da transferência de domínio", disse a advogada, entregando os papéis ao homem. "O imóvel está legalmente desocupado e pronto para tomada de posse pelo Grupo Arango. No entanto, como o senhor pode ver, os antigos ocupantes deixaram entulho pessoal na via pública, na frente do acesso principal.
O capataz pegou os documentos, revisou com um olhar rápido e experiente, e depois dirigiu os olhos para a montanha de sacos pretos, malas baratas e caixas mal fechadas que bloqueavam a entrada. Por fim, o olhar dele pousou no Maurício, que o observava de olhos esbugalhados, respirando com dificuldade, como se o ar da rua tivesse de repente ficado denso demais para os pulmões dele. "Oh, senhor", disse o capataz, se dirigindo ao Maurício com uma voz áspera que não admitia réplica nem debate empresarial. "Preciso que o senhor libere o perímetro imediatamente. A gente vai instalar o cerco de obra e entrar com maquinário pesado por aquele portão. Tudo o que estiver na calçada nos próximos 10 minutos será considerado lixo e jogado no container de entulho." Maurício estufou o peito numa última e desesperada tentativa de recorrer à arrogância que tinha lhe servido para intimidar a esposa durante anos. Ajeitou o nó frouxo da gravata manchada e deu um passo mancando em direção ao capataz. "O senhor não pode me ameaçar", berrou Maurício, cuspindo saliva a cada sílaba, apontando para o caminhão com um dedo trêmulo. "Eu sou um empresário. Esta é a minha casa. Tem um litígio em curso. Se tocarem numa única das minhas malas, vou processar todos vocês por dano à propriedade privada e roubo." O capataz nem piscou, não discutiu, não argumentou. Os homens que trabalham demolindo prédio não perdem tempo debatendo com os cupins que fogem da madeira podre. Simplesmente levantou uma mão, fez sinal para um dos operários e tirou um radiocomunicador do cinto. Não foi preciso ele falar no rádio. Naquele exato instante, o som de uma sirene cortou o ar da rua. Uma viatura da Polícia Municipal, solicitada previamente pela doutora Vargas como medida preventiva, virou a esquina da padaria da Dona Inés e avançou devagar até parar bem atrás da caminhonete dos construtores. As luzes azuis e vermelhas piscavam intermitentes, projetando rajadas de cor sobre o rosto pálido e desencaixado da Jimena, que continuava de pé junto aos sacos de lixo, segurando a mão do meu neto Felipe. 2 policiais desceram do veículo. Caminharam direto até a doutora Helena, que lhes mostrou a ordem judicial com os selos vermelhos em relevo. O oficial no comando assentiu, ajeitou o cinto tático e se virou para o Maurício. "Senhor, a ordem de desocupação é clara e o traspasse da propriedade é legal", disse o policial com uma calma letal. "O senhor tem 5 minutos para retirar os seus pertences da via pública e abandonar a área de construção. Se alterar a ordem, interferir com os trabalhadores ou se recusar a acatar a ordem judicial, eu procedo à sua prisão por desacato e obstrução." Foi claro? A palavra prisão foi o tiro final. A maquinaria de mentira do Maurício parou de seco, com um rangido ensurdecedor que só ele conseguiu escutar lá dentro. Os ombros dele caíram. A fachada do homem de negócios bem-sucedido, do investidor arrojado que precisava de uma casa imensa para receber clientes, se desintegrou por completo, deixando à mostra um homem patético, encurralado e sem um único centavo no bolso. Olhou para os policiais, olhou para o capataz e depois virou a cabeça para procurar a esposa. "Jimena", suplicou Maurício com a voz quebrada, estendendo uma mão trêmula para ela. "Jimena, fala alguma coisa para eles. Diz que eles não podem fazer isso com a gente. Vai falar com a tua mãe. Pede para ela me perdoar. Diz que foi um erro." Mas Jimena não olhou para ele. Pela primeira vez em 3 anos, a minha filha não baixou a cabeça para encobri-lo, nem correu para tapar os buracos emocionais dele. Manteve os olhos fixos no asfalto. Apertou com mais força a mão do pequeno Felipe, pegou a alça da mala de lona e começou a caminhar na direção contrária, rumo à avenida principal, se afastando dele. Não disse uma única palavra. O silêncio da Jimena foi a sentença mais cruel e mais justa que o Maurício poderia ter recebido. Reparem, não foi a polícia, não foi a advogada, não foi eu, foi a mulher que ele passou anos pisando, simplesmente virando as costas. Enquanto os operários começavam a descarregar as pesadas grades laranjas e a cercar o perímetro da que um dia foi a minha casa, um táxi amarelo parou suavemente junto a mim, no extremo oposto da calçada. Dom Elias, que tinha observado tudo do capô do carro estacionado, se aproximou para ajudar o taxista a guardar as minhas 2 caixas de madeira de mogno e a minha pequena mala de couro no porta-malas.
Tudo saiu exatamente como você calculou, Lucila, murmurou Elias, fechando o porta-malas com um baque seco. A precisão suíça aplicada à justiça poética. Não é poesia, Elias. É física elementar, respondi, ajeitando o cachecol de lã cinza em volta do pescoço para me proteger da brisa fria do meio-dia. Toda ação gera uma reação equivalente. Ele empurrou o pêndulo longe demais, e o pêndulo simplesmente voltou, com a mesma força. Me despedi de Dom Elias com um aperto de mão sincero, agradecendo a lealdade inabalável dele, e fiz um gesto de agradecimento à doutora Vargas à distância. Abri a porta de trás do táxi e me acomodei no banco de couro sintético. O motorista perguntou o destino e eu dei o endereço de uma pequena imobiliária no centro histórico da cidade, com a qual eu já tinha entrado em contato por telefone desde a madrugada. Pela janela, enquanto o táxi começava a se mover, dei uma última olhada na cena. O caminhão do Grupo Arango já estava ligando os motores hidráulicos. As grades laranjas bloqueavam por completo a vista da varanda e do Jardim dos Limoeiros. E ali, do lado de fora da barreira metálica, sentado em cima de um saco de lixo preto na beira da calçada, com os documentos das dívidas dele espalhados pelo chão e a cabeça enfiada entre os joelhos, ficou o homem que tinha me chamado de estorvo. Eu não senti tristeza, não senti saudade dos tijolos que logo seriam derrubados. A casa tinha cumprido o ciclo dela, e eu, aos meus 73 anos, estava prestes a começar o meu, com o mecanismo recém-lubrificado. O tempo, igualzinho às engrenagens de um relógio bem construído, não para se compadecer de quem tenta quebrá-lo. Ele avança, e assim se passaram 7 meses. O outono trouxe um vento gelado que varria as folhas secas pelas ruas de paralelepípedo do centro histórico, um bairro antigo onde os prédios ainda conservavam os tetos altos, as molduras de gesso e as janelas em arco. Foi ali, numa esquina privilegiada, cercada de cafés tranquilos e sebos de livros usados, que eu decidi instalar a minha nova vida. Com o dinheiro da venda comercial para o Grupo Arango, que acabou sendo uma quantia obscena o bastante para garantir a tranquilidade de 3 gerações, comprei um ponto amplo no térreo de um prédio de estilo francês que incluía um apartamento perfeitamente reformado nos fundos. O espaço da frente virou o meu santuário. Sobre a porta, um letreiro de carvalho entalhado à mão, com letras de bronze polido, anunciava Lucila, relojoaria de precisão e restauração. O interior cheirava a cedro e a óleo de relojoaria. Eu tinha instalado vitrines de cristal biselado, forradas de veludo verde escuro, onde exibia as peças que comprava em leilão, restaurava com paciência infinita e vendia a colecionadores que sabiam apreciar o valor do tempo recuperado. A minha rotina virou um exercício de liberdade absoluta. Eu acordava às 6, não para passar a camisa de um parasita nem para cozinhar por obrigação, mas para preparar um café na minha própria cozinha de granito preto, escutando música clássica no rádio. Ninguém me exigia silêncio. Ninguém me chamava de velha. Ninguém me dizia que o mundo moderno era rápido demais para mim. Eu era a dona absoluta de cada segundo que os 50 relógios marcavam na minha loja. Uma sinfonia de tic-tac superpostos que para qualquer outra pessoa seria ensurdecedora, mas que para mim era o som da paz. Era uma terça-feira de tarde, perto das 4 horas, quando a sininho de bronze da porta principal anunciou a chegada de visitas. Eu estava sentada na minha bancada, usando um torno de precisão para polir o eixo de um volante antigo, quando levantei os olhos por cima das lupas de aumento. Dom Elias e Dona Inés entraram na loja, sacudindo as gotas de uma garoa fina que tinha começado a cair sobre a cidade. Elias usava o clássico casaco de lã e os suspensórios impecáveis, enquanto Inés segurava uma caixa de papelão branca, de onde emanava um cheiro inconfundível de manteiga assada e açúcar de confeiteiro. "Mas que beleza de lugar, Lucila!" exclamou Dona Inés, fechando o guarda-chuva e olhando ao redor com os olhos arregalados, maravilhada com a limpeza cirúrgica e a elegância do ponto. "Toda vez que venho me sinto como se entrasse num museu na Europa. Nunca fui à Europa, mas é assim que eu imagino." Desliguei o torno, tirei as lupas e me levantei para recebê-los, com um sorriso amplo e genuíno. "Entrem, entrem. A água já está fervendo para o chá", eu disse,
levando-os até uma pequena mesa redonda de ferro forjado com tampo de mármore, que eu mantinha num canto da loja, justamente para essas visitas esporádicas. A gente sentou em volta da mesa. Inés abriu a caixa para revelar uma dúzia de pãezinhos doces de goiabada e queijo recém-assados, um gesto de carinho que ela repetia toda vez que vinha me ver. Serviu o chá preto em xícaras de porcelana fina, aproveitando o calor que a louça irradiava contra as minhas palmas. Passei pela tua antiga rua hoje de manhã, Lucila, comentou Dom Elias, dando um gole cuidadoso no chá. O Grupo Arango não perde tempo. Já terminaram a escavação profunda e estão fundindo as bases dos pilares de aço. Vai ser um prédio de vidro lindo. Apagaram qualquer rastro da casa velha. É o melhor, respondi com serenidade, pegando um pãozinho. Alicerce novo exige terreno limpo. Se você deixa entulho enterrado, a estrutura mais cedo ou mais tarde cede. Dona Inés limpou os cantos da boca com um guardanapo de papel e se inclinou para frente, apoiando os cotovelos no mármore, adotando aquela postura confidencial de quem está prestes a compartilhar informação de alto valor na economia do bairro. Falando em entulho, Lucila, adivinha quem o meu neto Samuel viu semana passada na zona industrial do Sul? Perguntou Inés, baixando a voz misteriosamente, embora a gente estivesse sozinha na loja. Eu a olhei sem mudar a expressão, esperando ela mesma montar o quebra-cabeça. O Maurício, continuou Inés, pronunciando o nome com uma mistura de desprezo e triunfo. O Samuel foi comprar peça para a moto dele num depósito de atacado e viu o teu ex-genro trabalhando num lava-jato que fica na mesma quadra. O Samuel disse que quase não o reconheceu. Estava usando uma bota de borracha rasgada, um avental de plástico cheio de graxa e sabão, e estava secando o capô de uma caminhonete debaixo do sol do meio-dia. Dom Elias soltou uma risadinha seca, balançando a cabeça. O grande investidor de capital internacional foi parar polindo o pneu com cera barata, comentou o corretor, ajeitando os óculos. A justiça da vida tem um senso de humor bem afiado, isso eu tenho que admitir. Mas não é só isso, acrescentou Inés, gesticulando com a mão. O Samuel se aproximou disfarçado para escutar. Parece que o homem continua com o delírio de grandeza. Estava dizendo para o dono da caminhonete que, na verdade, ele era um consultor financeiro num retiro espiritual temporário e que tinha perdido um negócio imobiliário milionário por causa de uma conspiração familiar. O dono da caminhonete só jogou umas moedinhas pela janela e mandou ele se apressar com as rodas. Cá entre nós, eu não devia rir disso. Mas até o relojoeiro mais sério solta um meio sorriso quando um pêndulo volta exatamente para o lugar de onde nunca devia ter saído. Escutei o relato com a mesma neutralidade com que reviso o desgaste de uma engrenagem. A queda do Maurício não era um castigo divino. Era a consequência matemática das próprias decisões dele. Eu sabia, pela doutora Vargas, como tinham se desenrolado os acontecimentos depois do despejo. Maurício, na insensatez infinita dele, tinha tentado falsificar a assinatura da Jimena para sacar adiantado os 6 meses de aluguel que eu tinha depositado no cartório. Pretendia pegar aquele dinheiro em espécie para tentar reviver as fraudes dele. Mas a doutora Vargas tinha deixado instruções estritas. O locador descobriu a tentativa de desvio de fundos, aplicou a cláusula de cancelamento que eu tinha redigido e Maurício foi expulso do apartamento em 3 dias, sem direito à reclamação. Aqui vale parar e contar uma coisa que muda tudo. No México, falsificar a assinatura de alguém para movimentar dinheiro é crime, do mesmo jeito que é no Brasil. A diferença é que eu tinha blindado o contrato com uma cláusula que travava tudo ao primeiro sinal de fraude. Traduzindo para nossa realidade, foi como amarrar o dinheiro num cofre que só abre para quem age com honestidade. Quem desconfia que tem um lobo dentro de casa, não deixa a porta do galinheiro sem tranca. Protejam o que constroem com cláusulas claras, contratos no nome certo e a verdade sempre do lado de quem precisa ser protegido. Esse foi o ponto de ruptura definitivo para minha filha Jimena. Enfrentada de uma vez pela intempérie total, sem a minha casa para amortecer os golpes, e vendo o homem que supostamente a protegeria tentar roubar o teto do próprio filho, ela finalmente acordou do transe, empacotou as coisas.
Naquela mesma noite trocou a fechadura do apartamento modesto, que acabou alugando por conta própria num bairro periférico, e deixou as malas do Maurício na calçada debaixo da chuva, exatamente como ele tinha planejado fazer comigo. E olhem que detalhe, foi a própria lição dele, devolvida palavra por palavra. E a Jimena? Perguntou Dom Elias, lendo os meus pensamentos com aquela intuição de velho amigo. Ainda vem aos sábados? Eu assenti devagar, sentindo um calor reconfortante no peito que nada tinha a ver com o chá. Sim. A Jimena e o Felipe vêm todos os sábados de manhã, respondi, olhando para a vitrine da frente, onde a chuva escorria pelo vidro. A Jimena conseguiu um emprego como secretária administrativa numa clínica de dentista. Trabalha duro, viaja quase 2 horas de ônibus todos os dias e tem olheira de cansaço de verdade, não de angústia. Emagreceu, mas os olhos dela já não têm aquela sombra de terror constante. Está aprendendo a viver com a verdade. E a verdade, por mais que pese, não esmaga a gente como a mentira esmaga. Esse menino é um encanto, disse Inés, sorrindo amplamente. A última vez que eles vieram, ele passou na padaria para comprar pão de queijo para você com o dinheirinho dele, do que ele economiza. Me disse que estava te ajudando a limpar os cristais dos relógios. É verdade, o Felipe tem uma paciência natural. Senta naquele banquinho pequeno do lado da minha bancada e observa como eu desmonto as maquinarias. Estou ensinando ele a distinguir os parafusos de cabeça chata dos de ponte. Ainda é muito novo, mas tem as mãos firmes. A conversa fluiu para assuntos mais amenos. A gente falou da nova receita de pãezinho da Dona Inés, das oscilações do mercado imobiliário que tanto apaixonavam Dom Elias e da tranquilidade que se respirava nas ruas do centro histórico. A visita deles foi um bálsamo, uma confirmação de que a rede comunitária que me sustentava continuava intacta, mais forte e presente do que nunca, apesar da mudança de endereço. 1 hora mais tarde, os meus amigos se despediram, saindo de novo para a garoa com a promessa de voltar. Fechei a porta atrás deles, girei o letreiro para indicar que a loja estava fechada e passei o trinco de bronze. A tarde tinha escurecido, mergulhando o ponto numa penumbra morna, iluminada apenas pelas luminárias de luz âmbar dispostas estrategicamente sobre as mesas de exposição. O som da chuva batendo de leve nas vidraças se misturou ao pulsar constante dos relógios. Caminhei devagar até a minha bancada principal, no canto mais iluminado do ateliê. Sobre o tapete de feltro verde, protegido por uma campânula de vidro para evitar a poeira, descansava o meu projeto mais importante dos últimos meses. Levantei a campânula com cuidado e a coloquei de lado. Ali estava ele, o relógio de carruagem francês do século XIX. A mesma peça que a Jimena tinha derrubado por acidente aos 10 anos, cujo mostrador de esmalte tinha rachado e cujo vidro protetor ela tinha varrido e escondido por medo de enfrentar as consequências. Durante décadas, eu tinha guardado aquele mecanismo quebrado numa caixa escura, como um lembrete silencioso das rachaduras que se formam quando a covardia vira costume. Mas agora o relógio estava diferente. Eu tinha levado semanas para rastrear um vidro biselado original num leilão online na França. Tinha restaurado a caixa de latão até o metal voltar a brilhar dourado e encomendado a um artesão a restauração do mostrador de esmalte branco, preenchendo a rachadura com resina cerâmica até ficar invisível e repintando os números romanos com um pincel de um fio só. Sentei no banquinho de madeira acolchoado. Ajustei a luminária articulada para a luz incidir direto sobre o mecanismo interno, que jazia nu, fora da caixa protetora. Coloquei a lupa de precisão no olho direito. Peguei as minhas pinças de titânio preferidas com a mão direita e um frasquinho de óleo sintético com a esquerda. O mecanismo estava completamente montado, limpo e calibrado. Só faltava o último passo, o toque final que devolve a alma à máquina. Mergulhei a ponta de um aplicador de aço no óleo, recolhendo uma gota microscópica, com um pulso que não tremeu nem uma fração de milímetro. Aproximei o aplicador da roda de escape e depositei a gota exatamente no ponto de atrito do rubi sintético. Peguei a chave de corda de bronze, inseri no tambor da mola principal e girei meia volta, depois mais meia. A tensão se acumulou na mola com um estalo suave e promissor.
Com a ponta das pinças, toquei o volante de inércia para lhe dar o impulso inicial. O volante girou. A âncora engatou os dentes da roda de escape. E então, em meio ao silêncio perfeito do meu ateliê, cercada pelo cheiro de madeira antiga e pelo repicar da chuva lá fora, o relógio de carruagem ganhou vida. Tique, taque, tique, taque. O som era rápido, brilhante, absolutamente impecável, um ritmo constante e seguro que encheu o espaço vazio entre as paredes da minha nova vida. Observei as pequenas engrenagens de latão girando em perfeita harmonia, cada uma cumprindo a sua função, cada uma assumindo o peso da própria responsabilidade, para que os ponteiros de aço ao lado pudessem avançar sobre o mostrador de esmalte branco. Não havia peça defeituosa, não havia poeira escondida, não havia atrito desnecessário. Recostei no encosto do banquinho, tirei a lupa do olho e a larguei sobre a bancada. Apoiei as mãos sobre as coxas, alisando o tecido do meu vestido cinza. Olhei o relógio recém-ressuscitado, escutando a batida metálica dele, um som que me confirmava, com a certeza esmagadora da física e da mecânica, que o tempo nunca se perde de verdade. Às vezes ele para, às vezes se quebra, e às vezes obriga a gente a desmontar a estrutura inteira para achar a falha. Mas se você tem a paciência de limpar as mentiras, a força para expulsar quem te enferruja e a firmeza para apertar os parafusos certos, o tempo sempre, inexoravelmente, volta a ser seu. E eu vou te dizer uma coisa. Agora que cheguei até aqui e olho para trás, a gente passa a vida inteira sendo ensinada a aguentar, a ser paciente, a abaixar a cabeça, a não dar trabalho, principalmente quando vira o nome feio que me jogaram naquela noite: idosa, estorvo, peso. E eu fui paciente, sim. Mas paciência não é a mesma coisa que submissão. Eu esperei não porque tinha medo, mas porque estava colhendo dados. Tem uma diferença enorme entre quem cala porque não tem voz e quem cala porque está montando a peça que vai consertar tudo. Não confundam o silêncio de uma mulher madura com rendição. Muitas vezes, é só o tic-tac antes da badalada. E se tem uma lição que eu queria deixar para você que escutou a minha história até aqui, é esta: protejam o que é de vocês enquanto está tudo em paz. Não esperem o lobo bater na porta para procurar a chave. Coloquem o nome certo nos papéis. Conheçam os próprios direitos. Mantenham perto de vocês a rede de gente que ama vocês de verdade. Os vizinhos, os amigos, a padeira da esquina, o corretor honesto, porque no dia em que o chão tremer, e ele sempre treme, não vai ser o dinheiro fácil nem a promessa bonita que vai te segurar. Vai ser a estrutura que você construiu, devagar, com verdade, tijolo por tijolo. Agora eu queria escutar você. Conta pra mim, nos comentários, de onde você está assistindo, de que cidade, de que canto do Brasil ou do mundo a minha voz está chegando até você. E me diz uma coisa: você já precisou ter a coragem da Lucila? Já teve que apertar os parafusos certos para proteger o que era seu? Compartilhe a sua história e a lição que ela te deixou, porque tem sempre alguém escutando que precisa exatamente daquela palavra para encontrar a própria firmeza. Se inscreva para não perder a próxima história, porque tem muito relógio parado por aí esperando alguém com mão firme para voltar a funcionar. E eu garanto, vai valer a espera. A gente se vê na próxima.